Vamos falar das Confissões de Santo Agostinho, uma das obras mais importantes da tradição intelectual, filosófica, teológica, psicológica da nossa tradição ocidental. Santo Agostinho é de uma riqueza incomensurável. É como um Everest que a gente não consegue escalar, não consegue chegar no topo. Ele escreveu uma biblioteca. É difícil ler tudo que Santo Agostinho escreveu em vida. Ele foi formado na melhor prosa do seu tempo, que é a prosa de Cícero, e muitos os consideram, ambos, os dois maiores prosadores da língua latina. E foi também um filósofo neoplatônico, responsável por batizar Platão. Ele cristianizou Platão, ele assimilou a linguagem filosófica de Platão, na época, sobretudo difundida por Plotino, na igreja. Como teólogo, como aquele que fala de Deus, que discursa sobre Deus, que pensa Deus, e aí a palavra logos, de teologia, Deus é o logos, né? Que se fez carne em Cristo, mas nós podemos falar dele. E, portanto, Santo Agostinho falou superabundantemente sobre Deus. É um grande teólogo e é um padre da igreja. Isto é um desses grandes intelectuais que formam o conjunto dos alicerces literários e intelectuais e teológicos no começo da igreja. É um dos mais influentes da tradição latina, junto com Ambrósio, Jerônimo, Gregório Magno, que são os 4 padres da igreja latina. E também é um doutor da igreja, aquele que tem uma doutrina, um magistério influente, importante, o doutor do amor, o doutor da graça, o doutor da igreja, que se preocupou com uma série de questões que fundaram a própria teologia. De certo modo, é o autor mais lido e conhecido na Idade Média, é o autor que deu, por exemplo, ao imperador Carlos Magno a ideia de uma cristandade e de uma união complementar entre Estado e Igreja, entre coroa e altar, com a cidade de Deus, subordinando a cidade dos homens à cidade de Deus, por exemplo. Influenciou toda a reforma protestante numa leitura enviesada por Calvino, que enfatizava a predestinação e a graça sobre a liberdade e as obras. Influenciou a psicologia moderna com a ideia de inconsciente, com a ideia de memória, com a ideia de uma introspecção e de um mergulho interior na própria alma. E, é claro, é um santo. Por isso que nós o chamamos propriamente de Santo Agostinho. E o santo é aquele que tem um contato íntimo com Deus na terra e que a igreja considera já estar na bem-aventurança eterna de Deus. E o seu contexto histórico é o de transição da era clássica pagã à civilização cristã. Há um livro seu muito importante sobre a doutrina cristã, em que ele fala exatamente que tanto quanto os israelitas saíram do Egito tendo roubado os seus ouros e as suas pratas, o cristão também pode assimilar as formas culturais da tradição clássica, como a literatura, como a música, como a arquitetura, em prol da verdade de Cristo. E tudo que é verdadeiro é nosso, porque Deus é a verdade nos pertence como cristãos. Então ele funda a civilização como um conjunto de princípios articulados que tem Cristo no centro e que tem a salvação da alma como finalidade última de todos os esforços e empreendimentos culturais, pedagógicos, sociais, jurídicos, políticos e econômicos. Ora, ele nasceu em 354, na cidade de Tagaste, atual Algéria, no norte da África, que era dominada pelo Império Romano. Portanto, não é uma África subsaariana, que só veio a ser explorada ou dominada depois, com os contatos nas grandes navegações do século XV, XVI, mas uma África romanizada que era base do comércio no Mediterrâneo. Então era uma área muito fecunda, muito próspera. Basta a gente pensar no Egito, uma cidade como Alexandria, que era uma das grandes capitais intelectuais do mundo, não tanto pela tradição anterior do Império Egípcio, mas pela colonização grega, né? A gente tem todo o elemento mítico com Cleópatra, não é? E o imperador, enfim. E esse século que ele nasce, o século IV, é o século do primeiro grande concílio ecumênico, se nós não considerarmos o concílio de Jerusalém, descrito nos Atos dos Apóstolos, como já um concílio que de fato foi. Mas em Nicéia, em 325, se decidiu
que Cristo, Deus Filho, tem a mesma essência do Pai. E em Constantinopla se advogou a Trindade, com o Espírito Santo provindo do Pai, do Filho, e sendo adorado com o Pai e o Filho. E por isso nós confessamos muitas vezes o credo niceno-constantinopolitano, que vem exatamente desses grandes concílios ecumênicos que determinaram a ortodoxia da fé. E essa ortodoxia da fé, a doutrina da fé, clara, transparente, explícita, se deu pela necessidade de refutar as heresias que pululavam no período, dizendo ora que o Espírito Santo não é Deus, ora que Jesus não é Deus, ora que Maria não é mãe de Deus, e daí o concílio de Éfeso, em seguida, para afirmar o dogma da maternidade divina de Maria, Theotokos, Maria é mãe de Deus, porque é mãe de Jesus Cristo que é Deus, logo Maria é mãe de Deus, e a natureza humana e a natureza divina de Cristo não podem ser separadas, elas não são confundidas, mas não podem ser separadas, logo não tem sentido Maria ser mãe só de Deus e não ser mãe de Cristo. Então, esse clima de confusão doutrinária e de autoridade eclesial para pontificar a verdade é o clima em que Santo Agostinho nasce. E por isso ele tem, como grande intelectual, a vocação de usar a sua inteligência para defender a ortodoxia da fé católica. E por isso ele se torna um grande apologeta. Mas ele se converte à fé católica, porque ele é filho de mãe cristã, a grande Santa Mônica, que é uma das figuras mais importantes da sua conversão, como nós lemos aqui nas Confissões, tanto quanto Santo Ambrósio. A gente tem aqui a figura da fé em Santa Mônica e da razão, claro, também qualificada pela fé, mas de Santo Ambrósio. Mas antes dele conquistar a fé, ele desenvolveu muito a sua razão, a sua inteligência. Aos 17 anos ele estuda retórica em Cartago e conhece uma obra de Cícero chamada Hortêncio, que o convoca, por assim dizer, a sabedoria não do mundo, não das coisas materiais e passageiras, mas a sabedoria imaterial e espiritual que governa o mundo. Como a gente lê no livro da sabedoria, aliás, escrito em grego no Antigo Testamento, a sabedoria é um eflúvio de Deus, que o acompanhava desde o princípio, que ordena todas as coisas. E esse eflúvio, esse Espírito de Deus que paira e permeia todas as coisas, e que é o próprio Deus pelo Espírito Santo, e que é a palavra de Deus pelo Logos de Deus, que é Cristo, nessa dinâmica da Trindade. Santo Agostinho escreveu um grande tratado da Trindade, chamado exatamente De Trinitate, que junto com a Cidade de Deus e as Confissões são as 3 grandes obras em volume de Santo Agostinho, exatamente pela sua conversão e a luta para entender a verdade da fé, não pela razão no sentido pleno, mas de usar toda a força da razão para entender o que se pode entender de Deus, sem negar a fé. Portanto, Santo Agostinho é o artífice, é o arquiteto inicial do que depois se convencionou chamar, sobretudo mais recentemente pela encíclica do Papa São João Paulo II, fé e razão, como 2 asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Antes de se converter à fé católica, ainda na sua juventude, ele se converte ao maniqueísmo. E esse maniqueísmo tentou lhe explicar a origem do mal, que é um dos temas que nós vamos ler aqui nas Confissões. Ora, o mal é um grande mistério, o mal é uma grande incógnita. Nós não sabemos por que existe o mal, porque o mal nos assola, nos assedia. E os maniqueístas tinham uma solução para isso. O mal é a carne, o mal é a matéria é limitada, a carne é concupiscente, gera rivalidade, gera intriga, gera morte, gera conflitos sexuais. Então, a solução é o espírito. E o espírito não se confunde com a carne, ainda que esteja misturado com ela, ainda que esteja encarnado, digamos assim. Portanto, os maniqueus propunham um tipo de espiritualidade que depois veio a vicejar na Europa com os albigenses, que é dualista. Os cátaros são aqueles puros que querem se purificar da carne e que, portanto, acabam negando a própria encarnação do Verbo de Deus e a assunção da carne como veículo da própria graça. E por isso os sacramentos não tinham sentido para eles. Inclusive, o sacramento do matrimônio não tinha nenhum sentido. Afinal, procriar era perpetuar a vida na carne. E com todas essas idas e vindas, ele volta a Tagaste, depois ele vai a Roma aos 29 anos e depois a Milão, que por um tempo foi a capital do Império, e lá ele conhece o bispo Ambrósio e se converte. Aos 32 anos ele se converte, depois de uma longa carreira intelectual no campo da retórica, como professor de retórica, e também com uma vida totalmente dissoluta, uma vida totalmente promíscua, uma vida baseada nos prazeres carnais. E se a gente pudesse classificar os 2 principais pecados que Santo Agostinho descreve nas Confissões, a gente poderia dizer a vaidade intelectual e a luxúria. Ele diz que esses 2, ele estava muito preocupado em agradar os homens,
estava muito preocupado em como ele era visto pelos homens, do que os homens pensavam dele, falavam dele, de como os homens o vangloriavam, e depois muito preocupado em amar e ser amado. Ele amava ser amado, ele amava o amor, ele amava as suas amizades e também, claro, as mulheres com quem ele se deitava. Uma delas lhe deu um filho, a Deodato, que depois vai ser o seu interlocutor em muitos diálogos filosóficos, porque quando ele se converte aos 32 anos, ele quer se retirar em Cassicíaco para uma comunidade de tipo monástica e contemplativa. Santo Antão estava muito em voga nesse período. No século seguinte, no século seguinte, São Bento vai fundar o primeiro grande mosteiro em Monte Cassino, que vai depois ser o modelo de todos os mosteiros, vai escrever uma regra. Mas Santo Agostinho também escreveu uma regra monástica, na forma de uma carta às suas alunas, discípulas. E lá ele começa a escrever diálogos filosóficos, como A Vida Feliz, os solilóquios, para falar de Deus, para falar da felicidade, do sumo bem, para falar da virtude, para falar contra os maniqueus, que eram céticos, para tentar entender, no limite da razão, o que Deus é e quem ele nos pede ser. É interessante pensar também que o primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com toda a sua inteligência, com toda a sua força, com razão, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento. E uma pessoa com entendimento avantajado e superlativo, como Santo Agostinho, vai a águas muito profundas de especulação, de abstração, de referências. Mas eu diria que as grandes referências são essas. A Sagrada Escritura, por um lado, principalmente, depois da conversão, é o seu modelo, é a sua forma de fazer oração, e a gente vai ver que as Confissões são um livro de uma oração grande, dirigida a Deus, para se autoconhecer em Deus, para se confessar e purificar e penitenciar daquilo que o afasta de Deus, e para que os outros possam fazer o mesmo a partir desse modelo exemplar de um bispo. Porque na época da escrita ele já era bispo, porque ele não conseguiu ficar em paz no seu mosteiro. Ele foi aclamado presbítero e depois bispo na cidade de Hipona, e por isso ele é conhecido como Agostinho de Hipona. Como bispo, ele desenvolve uma grande atividade pastoral, oral e escrita, porque se liam os discursos e as pregações. Então ele escreveu centenas de cartas, sermões, comentários, paráfrases dos evangelhos, das cartas de São Paulo, dos Salmos. Tem um tratado extraordinário, que é um dos meus preferidos, sobre os Salmos. Muitos consideram que Santo Agostinho é o responsável para tornar os Salmos a ponte de intercessão mais explícita entre o Antigo e o Novo Testamento, que tornou leitura obrigatória entre o Antigo e o Novo Testamento na liturgia da palavra da missa. A gente tem sempre uma primeira leitura do Antigo Testamento, normalmente, depois uma segunda leitura, que é a epístola, nas missas festivas e dominicais, e o Evangelho, mas não sem a intercessão de um salmo relacionando. Tanto que os livros 11, 12 e 13 das Confissões são uma interpretação alegórica dos primeiros dias da criação, porque ele especula não só quem ele é do ponto de vista biográfico, mas quem ele é do ponto de vista da humanidade compartilhada com os outros homens. E a humanidade não pode ser entendida senão pela assunção de um Criador, senão sem assumir um Criador inteligente e bom, que nos fez com um propósito particular e universal. E esse propósito é uma vocação universal à santidade. Então, aos 43 anos, ele começa a escrever esta obra-prima, tão bem editada pela Logos, com texto latino, uma tradução antiga, a primeira no vernáculo, feita por um devoto anônimo, com sabor literário, com sabor clássico, pelo uso da segunda pessoa do plural, voz majestático, e também anotada com notas esclarecedoras. Essa obra dura cerca de 4 anos, é uma obra-prima, é uma obra apologética, é uma obra teológica, é uma obra filosófica, é uma obra inclassificável. É muito difícil dizer o que são as confissões, porque elas não se enquadram em nenhum gênero fixo ou estanque. Bem, quando ele tinha 56 anos, Roma invadida pelos bárbaros, ele escreve A Cidade de Deus durante 14 anos, que é o seu grande testamento intelectual, sob certo aspecto, defendendo o cristianismo contra as acusações de que os cristãos seriam responsáveis pela queda de Roma, que os cristãos teriam enfraquecido Roma, que os cristãos teriam maculado e intoxicado o espírito viril e cívico dos romanos.
E ele acaba, na verdade, desenvolvendo uma grande teoria da história, da sociedade, da moral e, claro, da igreja, como protagonista da santificação do mundo. Aos 66 anos, ele morre com os vândalos à porta. Ele morre contemplando a queda do Império Romano que vai se dar, e cujo início já tinha se dado desde antes. A gente normalmente considera a queda do Império Romano em 476. Essa é uma data redonda para se atribuir. Ele morre em 430, vendo essas invasões bárbaras, e quando finalmente, no final do século V, Roma será de fato tomada pelos bárbaros. As Confissões têm como contexto filosófico principalmente o que na história da filosofia se chama de filosofia helenista, a filosofia daquele período que já se perdeu a polis, já se perdeu os grandes sistemas e as grandes especulações de Platão e Aristóteles, que se deram ainda no âmbito da polis, como uma unidade política espiritual, com valores muito bem sedimentados, com uma unidade, com uma integração entre ética e política, entre cidadão e homem, que permitia uma relação entre a polis e o cosmos. E por isso a busca pela natureza, pela lei natural, busca pela natureza da alma, pela natureza da polis. Agora a gente tem um contexto mais individual, para não dizer individualista, em que várias escolas respondem à questão fundamental do que é a felicidade, como os estoicos, como os epicureus, como os céticos, como os cínicos. E o estoicismo foi a filosofia predominante durante esse período de influência da filosofia grega no Império Romano, que é conhecido como helenismo. Os helenos são aqueles que devotaram Helena, e a gente lembra que o roubo de Helena o rapto de Helena motivou a guerra de Troia, quando os gregos foram recuperá-la dos troianos que a tinham roubado. E por isso os argivos, ou os gregos, ou os helenos, são vitoriosos e, portanto, expandem a sua cultura, mesmo quando derrotados por Roma muito tempo depois, quando dominados por Roma muito tempo depois, porque ainda venceram os persas, né, durante a guerra contra os persas e depois a guerra do Peloponeso, na época de Platão, inclusive. Enfraquece profundamente a liga do Peloponeso e a relação entre as cidades gregas marcadas por um passado homero comum. E essa desintegração das cidades é símbolo da desintegração interior. E a busca pela felicidade é sempre a busca pela unidade e por uma terapia dos desejos, que são vistos como paixões que nos dissolvem. Por isso que eu usei a palavra dissoluto. O dissoluto é aquele que se dissolve e se derrama em múltiplas paixões que o tornam frágil, como uma folha solta no vento. Ora, esse é o contexto da filosofia helenista em geral, que é o de encontrar a felicidade. Por isso que Santo Agostinho escreve uma obra chamada exatamente A Vida Feliz, né? A vida beata, a vida feliz, definindo o que é o bem e o que é o sumo bem, que ordena o amor ou os amores. E por isso ele vai definir na Cidade de Deus que a virtude é a ordem do amor, ou seja, é a capacidade de hierarquizar os desejos e os bens até chegar no topo, na fonte de toda a bondade e na fonte de toda a beleza, que é o próprio Deus. Em segundo lugar, a gente tem também como contexto filosófico das Confissões o neoplatonismo, que é uma renovação metafísica profunda, não só da ética platônica, porque essas filosofias helenistas eram predominantemente éticas, embora tivessem uma cosmologia, uma lógica. Elas não tinham uma política, porque não tinha polis, era o Império Macedônico e depois o Império Romano, e não tinham uma metafísica muito aprofundada. Não dá nem para comparar Platão com os estoicos ou Aristóteles com os epicuristas. Assim, é comparar uma montanha com uma formiga, uma girafa com uma formiga, um elefante com uma formiga, porque a grandeza em todos os sentidos de Platão e Aristóteles é incomensurável. E Plotino revigorou a dimensão metafísica de Platão, enfatizando a dimensão espiritual como superior, eterna e imutável à dimensão material, fugaz, passageira. E essa diferença metafísica entre o espiritual e o material constitui o núcleo do pensamento de Santo Agostinho quando corresponde a formas de desejos, formas de amores. O amor material gera concorrência, é concupiscível. Na Cidade de Deus ele fala da libido dominante, da libido sentiente, da libido cognoscente, da libido de conhecer,
a libido de fruir, a libido de dominar, e compara com as 3 tentações de Cristo, ao pão, à honra, ao poder. E isso tudo é material, é validar com o que os outros pensam, é querer dinheiro para ter prazer, é querer poder para ter prazer, é querer conhecer para dominar e ter prazer. Então essas formas de desejo materiais, palpáveis, geram rivalidade, guerra. A gente pode lembrar, como ele sempre faz também, os frutos da carne, segundo São Paulo aos Gálatas, que são a guerra, os homicídios, os adultérios, as rixas, as fofocas, as maledicências, as disputas, as invejas. Isso é obra da carne. Ao passo que as obras do Espírito, ou melhor, os frutos do Espírito, são a paz, a amizade, a longanimidade, o amor, na verdade, a paciência, a bondade, a benignidade. E isso para ele era a forma de espiritualizar a carne, mas não negá-la, porque ele foi maniqueu. E por isso eu disse, quem não for espiritual até na carne, será carnal até no espírito. Então ou você espiritualiza a carne, ou você carnaliza o espírito, porque eles estão ligados profundamente entre si. E Plotino o incentivou a buscar o uno, a unidade, o logos, aquilo que unifica o mundo, que o torna um universo, que dá unidade à criação, que é o Criador, que é Deus, que é o Pai. E para isso é preciso de humildade, que ele não tinha. E ele narra a descrição de um intelectual soberbo, vaidoso, vanglorioso e concupiscível e erotizado ao extremo, muito preocupado com o prazer sexual e com a fama, que se converte à humildade de Cristo, que é Deus feito homem, e que resiste aos soberbos, como ele diz logo no começo das Confissões. E foi Santo Agostinho, foi Plotino que deu essa força metafísica da espiritualidade de Deus, e da espiritualidade, da imortalidade da alma, que exige uma conversão ao uno. E essa conversão, para Plotino, é uma reunião mística, uma libertação do corpo, libertação das amarras do corpo, uma mortificação, um sacrifício, uma ascese. E é impressionante como o tema clássico da viagem para casa, de volta para casa, que é o tema da Odisseia, interpretada por Plotino, aqui se torna a recuperação da intimidade, da interioridade. Porque Deus está no mais íntimo do meu interior. Deus está no interior da minha intimidade. Ele usa um superlativo e o comparativo para dizer que ele está mais dentro do que o íntimo. E com isso ele considera necessário preparar a alma para viver com Deus habitando. Hoje se fala, quer dizer, hoje depois de Santo Agostinho, de toda a teologia escolástica, se fala do princípio da inabitação da Santíssima Trindade na alma em graça. E a alma precisa se purificar das paixões do corpo, em primeiro lugar. Depois precisa se purificar das paixões espirituais. Existem pecados carnais, sensíveis, e pecados espirituais, que são os mais graves, como os do demônio. Na próxima aula desta dupla de introdução às Confissões de Santo Agostinho, eu quero falar um pouco da natureza literária da obra e quero destacar alguns pontos notáveis para que vocês possam lê-la com proveito. Muito obrigado e até lá.